Olá, muito boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de março, são exatamente 4 horas no horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, ao webinar do IPNI. Eu sou Eros Francisco, diretor adjunto, e hoje nós temos a satisfação de tratar de um assunto bastante pertinente à nossa agricultura atual, de bastante interesse, que é a aplicação de fósforo a lanço em culturas anuais na agricultura nacional. Posso fazer ou não? Então, a gente anda por bastantes lugares, conversa com bastante gente, e essa pergunta é bastante recorrente e muito pertinente. Então, seria adequado que a gente propusesse uma discussão teórico-prática desse assunto, né, para um nivelamento geral de quais são os conceitos por trás dessa técnica e o que realmente é pertinente ou não de se assumir como verdadeiro diante das condições do solo. Então, para isso, nós contamos hoje com a presença do Dr. Luiz Inácio Prochnow, que é o diretor-geral do IPNI Brasil. Uma breve introdução. Dr. Luiz Inácio, nascido na cidade de Rio Claro, em São Paulo, obteve a sua graduação em agronomia pela Unesp Botucatu, pela Faculdade de Ciências Agrárias, em 1985. Depois foi coordenador do Laboratório de Análise de Solo e Planta, no Colégio Técnico Sunji Nishimura, e por 17 anos foi professor do Departamento de Ciência do Solo, Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, na Universidade de São Paulo, onde obteve os seus títulos de doutorado e livre docência. Foi pesquisador visitante no Instituto Internacional de Desenvolvimento de Fertilizantes, nos Estados Unidos, e também atua no desenvolvimento de novas alternativas para fertilizantes. É atual diretor do IPNI Brasil. Então, sem mais delongas, gostaria de dar as vindas ao Dr. Luiz Inácio. Muito bem, muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Eros, pela apresentação. Uma satisfação ter esse público presente para nós discutirmos um assunto que, como disse o Dr. Eros, é de grande relevância para a agricultura nacional hoje, que é a aplicação de fósforo em culturas anuais. E nós elaboramos o título na forma de uma pergunta. Afinal de contas, eu posso fazer ou não posso, né? Então, nós vamos discutir esse tema durante aproximadamente 45 minutos, e lembrando que vocês podem fazer pergunta ao final, e eu também vou me permitir fazer 2 perguntas para vocês durante o webinar, e essas perguntas vão se dar na forma de uma enquete, né? Que vocês vão responder um pouquinho mais para frente. Bom, a gente fica muito satisfeito, né? Nós tivemos aí mais do que 400 inscritos, né, para esse nosso webinar, um público bastante diversificado. Eu olhei, eu verifiquei e revisei a lista dos que se inscreveram. Nós temos o pessoal de empresas de fertilizante, de universidade, tanto professores como alunos, né? Temos consultores agronômicos, o pessoal de extensão rural, produtores rurais, né? A gente fica bastante satisfeito com isso. Gostaria de lembrar inicialmente que todos os nossos webinars, os webinars do IPNI Brasil, eles ficam disponíveis, né, através do canal de YouTube, né? E você pode acessar através do nosso site, brasil.ipni.net. Não só esse, que deve ser postado em breve, bem como todos os outros que nós já realizamos, né? Bom, pessoal, na realidade, nós temos nos dedicado a esse tema há algum tempo, e recentemente nós escrevemos um artigo que foi publicado no Informações Agronômicas com um título muito parecido: Localização do fósforo em culturas anuais na agricultura nacional, situação importante, complexa e polêmica. E esse artigo foi traduzido para a nossa revista internacional, revista do IPNI, que é o Better Crops. E os autores, né, desse artigo somos eu,
Dr. Álvaro Rezende, da Embrapa Milho e Sorgo, Dr. Adilson Oliveira Júnior, da Embrapa Soja, Dr. Eros Francisco, do IPN Brasil, Dr. Walter Casarim, né, naquela época também no IPN Brasil e agora aqui na Exalc, com curso de especialização e também coordenador técnico do Nutrientes para a Vida, e Dr. Paulo Pavinato, da Exalc, da Universidade de São Paulo. Né? E a nossa apresentação, ela vai resumir o que foram essas publicações. Né? Bom, nós temos aqui um roteiro da apresentação, e eu dividi a apresentação no que eu entendo ser em 3 partes. A primeira parte, nós vamos procurar entender um pouco ou revisar a reação do fósforo nos solos, principalmente nos solos tropicais. A parte 2, vamos procurar entender qual é a polêmica estabelecida sobre P localizado versus P alanço e fazer considerações sobre aspectos agronômicos e ambientais. E a parte 3, os autores desses artigos, e agora aqui nessa apresentação, nós vamos dar sugestões gerais para a tomada de decisão sobre a localização de fertilizantes fosfatados acidulados. Tá? Aqui saiu errado, tem um T a mais, mas são os fosfatados acidulados, aqueles de elevada solubilidade em água, exemplos super simples, super triplo, MAP e DAP, que são os fertilizantes mais utilizados na agricultura nacional em termos de fósforo. Então, em primeiro lugar, vamos entender um pouco a reação de fósforo em solos tropicais. Mas, para isso, antes de nós entrarmos no assunto, eu tenho uma primeira pergunta. Né? Nós vamos fazer uma enquete, nós vamos soltar essa pergunta daqui a alguns segundos e vocês devem assinalar qual é a melhor alternativa entre aquelas que estão sendo fornecidas. Então, Evandro, pode, por gentileza, soltar a pergunta, por favor? Ela é a seguinte, ó. Quanto à reação de fósforo no solo, assinale a melhor opção. Primeiro, é muito similar à reação do nitrogênio. Segundo, é muito distinta dos macronutrientes catiônicos cálcio, magnésio e potássio. Terceira opção, está presente em elevadas concentrações na solução do solo. Quarto, liga-se fortemente às cargas negativas do solo. E a última, se você achar que todas as alternativas acima estão corretas. O objetivo é um balizamento aí, né, da informação e depois nós vamos conversar a respeito. Evandro, você pode, por gentileza, mostrar os resultados? Então, vamos lá. É muito similar à reação do N, 2%. É muito distinta dos macronutrientes catiônicos, cálcio, magnésio e potássio, 43%. Está presente em elevadas concentrações na solução do solo, 6%. Liga-se fortemente às cargas negativas do solo, 43%. E todas as alternativas acima estão corretas, 6%. Interessante. Eu não vou passar a resposta agora, né? Mas nós vamos falar a respeito do assunto e vocês mesmos vão conseguir se posicionar do que seria a alternativa correta, né? Então, vamos em frente. Vamos agora falar sobre a questão da reação dos nutrientes no solo. Veja só, eu gosto muito desse slide, né? Foi confeccionado por mim e pelo Evandro Lavorente, e a gente vai, então, entrando dentro do mundo dos aspectos básicos de química do solo. Veja bem, o solo, de uma forma simples, ele é constituído de uma fase sólida, que pode ser orgânica ou inorgânica, é constituído de poros, que pode ser preenchido por ar ou água, e constituído por organismos, que também pode se dividir em macro e micro-organismos, né? Guardamos essa informação e vamos, então, tentar entender melhor o que acontece a nível de química do solo. Nós temos no solo uma fase sólida e no solo uma fase chamada de solução. Importante notar que no solo, ou nas partículas coloidais do solo, que são minerais de argila e fração orgânica, né, nós temos a presença de cargas. E essas cargas,
elas podem ser constantes e variáveis. Variáveis principalmente em função do pH. O nosso objetivo aqui, obviamente, não é detalhar esses conceitos todos, né? Mas começar a entender e chegar na reação de fósforo no solo. E nós temos no solo um ponto de carga zero ou ponto de efeito salino nulo, que é o pH, onde a quantidade de cargas negativas e positivas são iguais. E esse ponto de carga zero se modifica com a profundidade. E existe um fenômeno fantástico, que é o fenômeno de adsorção. E essa adsorção, ela pode se dar através de uma ligação iônica, praticamente acontece com todos os cátions, com exceção da ligação covalente, que acontece com o hidrogênio. Isso tem uma importância prática muito grande, em termos de calagem, em termos de reação dos nutrientes no solo, né? Isso precisa ser compreendido de uma forma muito definitiva por aqueles que realmente querem saber mais e entender reação de nutrientes no solo. Guardamos esse conhecimento, ou seja, nós temos ali partículas carregadas do solo, né? Minerais de argila, matéria orgânica, com a presença de cargas negativas ou positivas, normalmente na superfície uma quantidade muito maior de negativa do que positiva. A essas cargas negativas se ligam cargas positivas e as cargas positivas se ligam cargas negativas. E nós temos na solução do solo a presença de cátions, e esses cátions são contrabalançados por ânions, dentro de um equilíbrio que existe em cada solo, em cada solução do solo. E é fundamental entender que existe um equilíbrio entre a composição da fase sólida e a composição da solução do solo. De tal forma, existem equações matemáticas que prevêem esse equilíbrio. Mas é o seguinte, nós podemos calcular a soma de bases, CTC a pH 7, V%, nós estamos construindo o nosso conhecimento. Esse conhecimento é fundamental para quem quer manejar o solo em termos de fertilidade. E como existe um equilíbrio, pessoal, veja o seguinte, se você adicionar, por exemplo, KCl no solo, o que você faz? Você aumenta a concentração de potássio. E quando você aumenta a concentração de potássio, esse equilíbrio faz ou dita o seguinte, que esse potássio pode vir para a fase sólida e se prender na fase sólida, né? Então, o potássio, como a concentração aumentou na solução, ele desloca um outro cátion trocável e toma o lugar dele naquela carga negativa. Se você adiciona um carbonato de cálcio, né, esse carbonato de cálcio vai sofrer uma reação no solo e vai diminuir a concentração de hidrogênio e aumentar a de cálcio. Consequentemente, cálcio, por aumentar a concentração na solução, desloca cátion trocável da fase sólida e ocorre também a reação de hidrólise do alumínio, que é muito importante para neutralizar o alumínio tóxico, né? Que ataca a maioria ou que causa problema para a maioria das culturas comerciais. Então, pessoal, de novo, existe um equilíbrio. E esse equilíbrio também se dá da forma contrária. Se a planta absorve potássio da solução do solo, o que acontece? Diminui a concentração da solução e o potássio da fase sólida pode passar para a solução, entrando no lugar do potássio um outro cátion. Agora, veja bem, esse conhecimento é importante, mas eu não falei nada de fósforo até agora. Por quê? Porque o fósforo tem um comportamento muito distinto disso que eu falei até agora. Em primeiro lugar, o fósforo se apresenta na solução do solo com carga negativa, na forma de H2PO4 ou HPO4. Então, o fósforo ele tem um comportamento distinto, né? Existem 3 fatos fundamentais sobre fósforo. Primeiro, a maior parte do fósforo está na forma orgânica no solo. Isso é inquestionável. Segundo,
O fósforo, pessoal, forma compostos de baixa solubilidade. Então, ferro com fósforo são ávidos um pelo outro, forma fosfato de ferro, cálcio com ferro, alumínio com ferro. Então, esses compostos têm alta estabilidade de tal forma que a concentração na solução do solo vai ser baixa. E, finalmente, ele é estável dentro da estrutura dos minerais. Existe uma tendência em solos mais argilosos desse H2PO4, desse HPO4, entrar dentro da estrutura das partículas e, com o tempo, ele se torna pouco reversível, pouco móvel para voltar para a solução do solo. Então, veja, são fatos inquestionáveis. Agora, e as consequências disso, pessoal? As consequências são as seguintes. Primeiro, que a concentração de fósforo na solução é muito baixa. É extremamente baixa. Então, na pergunta que eu fiz, eu dizia que o fósforo estava presente em grande quantidade na solução do solo. Isso não é realidade. E não é realidade por causa de fator químico, porque ele forma compostos de baixa solubilidade. O transporte até a superfície da raiz é por difusão, né? Justamente porque o fósforo tem baixa concentração na solução. E existe uma baixa disponibilidade de fósforo às plantas de uma forma geral. Então, pessoal, veja o seguinte, quando nós vamos discutir um assunto importante como localização do fósforo, nós temos que ter como base esses conceitos, porque nós vamos ver mais à frente que nós tentamos proteger o fósforo da perda por causa de precipitação e por causa de adsorção, que é essa ligação interna que acontece com as partículas do solo. Nós tentamos proteger esse fósforo da perda, entre aspas, pelo menos momentânea, né, para as culturas, através de precipitação e adsorção. Então, são conceitos fundamentais. Então, resumindo, primeiro, as plantas absorvem fósforo como íons HPO4 2- ou H2PO4-. Segundo, existe grande probabilidade destes íons passar da forma iônica para formas menos disponíveis. É uma realidade, por precipitação e ou adsorção específica. Terceiro, a maior parte do fósforo nos solos não está disponível, não sendo normalmente as quantidades suficientes para nutrir adequadamente as culturas. Quarto, mesmo sendo menos exigido, o fósforo é normalmente aplicado em quantidades maiores do que a exigência da cultura. E em vários casos, fósforo é mais aplicado que nitrogênio e principalmente mais aplicado do que potássio. Por quê? Porque existe uma perda, pelo menos momentânea, muito grande de fósforo através dos mecanismos que eu disse. A longo prazo, esse fósforo pode se tornar disponível, mas dentro de um curto prazo você pode ter a perda desse fósforo. Em último lugar, existe a necessidade, então, de se tentar proteger o fósforo através, por exemplo, da fonte adequada, através do tamanho do grânulo adequado, de um pH adequado e localizando o fósforo de uma forma adequada. E aí nós fazemos uma ligação clara entre a importância da reação do fósforo nos solos com o tema de hoje, que é a localização de fósforo na nossa agricultura, né? Então, essa base ela é extremamente importante. E nós sabemos que nós temos que aplicar qualquer fertilizante de forma correta, e no caso do fósforo não é diferente, nós temos que escolher a fonte correta, aplicando na dose correta, na época correta, e aí vem, no local correto. Então, esse tema é muito importante, como eu vou localizar o meu fósforo dentro do meu sistema de produção, né? Então, um exemplo aqui da interação para que a gente possa utilizar fósforo de forma eficiente em solos tropicais, que é a questão do pH versus a fonte versus a localização, tudo isso interagindo. Recomendação é a seguinte, que fontes solúveis, tais como super simples, super triplo, MAP, DAP, devem ser aplicados preferencialmente em solos de pH na faixa de 6 a 6,8,
de forma localizada, enquanto fosfato de rocha, de alta solubilidade ou reativos, devem ser aplicados muito normalmente em solos com pH menor que 5,4, de forma incorporada. Então, pessoal, veja a interação entre qual é o pH do solo, qual é a fonte que você vai aplicar e como eu vou localizar esse fósforo. E tudo isso a pesquisa veio determinando qual é a melhor forma de se fazer ao longo do tempo. E nós vamos passar a discutir isso agora. Agora, vamos entender, então, a polêmica sobre localização de fósforo em solos tropicais. Hoje, onde nós vamos, como mencionou o Eros, essa é a pergunta número 1. Posso aplicar fósforo de forma a lanço? Posso aplicar fósforo a lanço na minha propriedade em produção de cultura de grãos, né? Então, veja o seguinte, existem 3 tipos principais de localização dos fertilizantes fosfatados acidulados, tá? Aqui nós estamos falando de super triplo, super simples, MAP e DAP. Que é a adubação corretiva, que também pode ocorrer através de fosfato natural, são doses maiores com custo mais elevado. Temos a adubação de manutenção, que são doses menores com custo mais baixo e você vai fazendo a correção ao longo do tempo. E uma mistura das duas, onde você aumenta a dose de manutenção para ir fazendo uma correção ao longo do tempo. E ela acaba sendo, então, uma corretiva mais rápida ao longo do tempo para que você atinja um nível adequado de fósforo. A adubação mais empregada no Brasil até pouco tempo atrás era a adubação de manutenção, doses menores, custo mais baixo, localizado no sulco de plantio para as culturas de grãos. Se você pegar os boletins de recomendação, nós temos alguns exemplos aqui, né? Boletim 100, boletim do Estado do Paraná, Rio Grande do Sul, alguns deles atualizados, outros em atualização. Temos aí o livro, né, de correção e adubação do Cerrado. Vocês vão ver que, na maioria das vezes, se trabalha muito com o conceito de adubação de manutenção. E algumas vezes, principalmente no caso do Cerrado, o livro e o boletim do Cerrado, também se fala em adubação corretiva. Mas até pouco tempo, a adubação de manutenção, que eram doses menores, aplicadas, localizadas no sulco, era o que predominava. Bom, aí o que aconteceu? Nós estamos num mundo que se modifica rapidamente, em que se busca muita eficiência e que se quer, normalmente, fazer mais e mais rápido, né? E aí é que entra dentro do contexto da modificação, na minha opinião, da aplicação em sulco para aplicação a lanço, porque você acaba aplicando antes da semeadura, você tem um rendimento operacional maior, então isso tem tido a preferência no caso de propriedades grandes, né, que querem fazer mais e querem fazer mais rápido. Agora, eu sempre faço a pergunta que é a seguinte: o tipo de equipamento está mudando, afetando a forma de aplicação dos fertilizantes. A pergunta que eu faço é se não deveria ser o inverso, né? Se não é a pesquisa que deve dizer como os equipamentos devem ser. Muitas vezes não tem ocorrido dessa forma. O pessoal cria ou estabelece equipamentos com rendimento operacional elevado, muitas vezes não considerando todos os aspectos agronômicos e ambientais que vão ser ocasionados em função daquela nova situação e daquele novo equipamento. Então, a pergunta comum que a gente recebe no Brasil todo, em função dessa situação, nós tínhamos uma predominância para a aplicação de fósforo localizado em sulco para a cultura de grãos e agora mais e mais se passa para a aplicação de fósforo a lanço. A pergunta é: posso aplicar fósforo a lanço? Isso é quase unanimidade aonde a gente vai, e é isso que a gente vai estar discutindo. Mas antes de continuar discutindo, eu gostaria de propor a segunda pergunta,
que é uma antecipação do que a gente vai estar discutindo, né? A segunda pergunta eu coloco para vocês de qual vocês acham que seria a forma ideal de se aplicar fertilizante acidulado, MAP, DAP, Super Simples, Super Triplo, em cultura de grãos. Então, podemos lançar a segunda pergunta que eu vou ler para vocês e vocês vão responder. Segunda pergunta é a seguinte: quanto à localização de fertilizantes fosfatados acidulados nos solos, visando produção de grãos, assinale a melhor opção. A melhor opção. A aplicação deve ser sempre em sulco, deve se aplicar sempre a lanço sem incorporação, aplicar sempre a lanço com incorporação, aplicar em faixas ou decidir em função das condições do solo e do ambiente. Por gentileza, pode colocar a resposta. Aplicar sempre em sulco, 19%. Aplicar sempre a lanço, sem incorporação, 3%. A lanço com incorporação, 6%. Aplicar em faixa, 2%. E decidir em função das condições do solo e do ambiente, 70%. Então, nós temos aí, basicamente, 30% que acho que deve ser de outra forma e a maioria achando que deve se decidir em função das condições do solo e do ambiente. Então, nós vamos nos dedicar daqui para frente justamente a esse tema e tentar justificar por que, na nossa opinião, a última é realmente a melhor alternativa, né? Então, vamos lá. Vamos conversar sobre isso. Veja o seguinte, tem alguns resultados, se estabeleceu uma polêmica incrível sobre isso, né? Alguns mostrando resultados como esse, que você verifica que a aplicação de P2O5 em sulco, seja simples ou duplo, dando um resultado bem melhor do que a lanço. Isso nas duas maiores doses aqui, principalmente. Então o pessoal fala, tá vendo? Sulco é melhor do que lanço. Por outro lado, nós temos resultado de pesquisa que mostra completamente o contrário. Aqui um experimento muito interessante da Fundação MT, que me cedeu os dados, eu agradeço ao Claudinei Capes e colegas, né? Vários tratamentos, nós não temos tempo de ficar detalhando tudo, mas onde você verifica média de 7 safras de soja, tá? Você verifica o seguinte, em diferentes situações, sulco e lanço, ó, sem diferença, sulco e lanço sem diferença, sulco e lanço praticamente sem diferença, e assim por diante, em diferentes situações da aplicação inicial de fósforo. E em soja, milho safrinha, média de 4 safras, também. Algumas situações, uma tendência de sulco melhor que lanço, mas não é regra geral. Normalmente, sulco e lanço, média de 7 safras para soja, média de 4 safras para milho safrinha, dando resultados parecidos. Então, você veja bem, você vai na literatura, você encontra resultados que mostram que sulco é melhor que lanço. Você vai na literatura e você encontra resultado de que lanço é melhor que sulco. Agora, mais e mais, nós precisamos publicar os dados para a gente poder entender. Por que acontece essa discrepância? Por que em alguns lugares sulco é melhor que lanço, outros lanço é melhor que sulco? O que é difícil. Lanço melhor que sulco é mais complicado, mas pode acontecer. E outros casos em que lanço e sulco é a mesma coisa. Para mim, pessoal, qualquer dos resultados é realmente possível. Você pode ter situações, sim, que o sulco vai ser melhor que a lanço. Você pode ter situações que vai ser igual o resultado. E é isso que eu quero passar para vocês. É isso que o nosso artigo tentou passar. Não existe uma regra geral para isso. Falar, mas depende. Depende. É assim que a natureza. Agora, é assim que a natureza é. Agora, nós temos que entender em que situações que acontece uma coisa, que situação acontece outra. É muito importante, e nós vamos nos dedicar a isso agora, entender o seguinte, que tem aspectos a serem considerados nessa discussão que dizem respeito à parte agronômica. Nós já colocamos aqui alguns dados da parte agronômica, mas não é só a parte agronômica. O que eu quero chamar a atenção é que temos que também olhar para a questão ambiental. Nós vamos discutir isso daqui a pouco.
Mas, em primeiro lugar, vamos ver a questão agronômica. Veja o seguinte, o que nós costumamos dizer? O desenvolvimento das raízes versus disponibilidade de água e nutrientes. Isso é muito conhecido para a aplicação de gesso agrícola, né? Nós sabemos que as raízes normalmente se desenvolvem melhor no local onde há fósforo. Isso é uma realidade, normalmente é assim. Se você tem uma distribuição de fósforo maior no perfil, ocorre um melhor desenvolvimento do sistema radicular. Outro fato é que, em situações de falta de água, o solo seca da superfície para a profundidade. Isso é bastante conhecido nos estudos de gesso agrícola. Então, o gesso agrícola nós aplicamos, não é um assunto de hoje, mas nós aplicamos em determinadas situações para promover a melhoria do ambiente radicular em subsuperfície e para o desenvolvimento do sistema radicular em subsuperfície, que numa época de veranico nós vamos ter a cultura sentindo menos a falta de água. Para o fósforo acontece algo semelhante, as raízes se desenvolvem aonde você tem uma concentração maior de fósforo. O sistema de semeadura direta, ele muda um pouco essas coisas, mas ainda assim nós temos a necessidade de fósforo para um melhor desenvolvimento do sistema radicular. Veja esse experimento aqui, antigo já, de 1975, mostrando isso. Foi aplicado o fósforo na superfície, foi aplicado o potássio na superfície. Veja que foi aplicado o potássio na superfície, mas o desenvolvimento do sistema radicular se deu razoavelmente bem em subsuperfície. Mas no caso do fósforo, não. Se aplicou o fósforo na superfície, a raiz ficou restrita à superfície do solo, né? Então, esse é um dado importante. Então, veja, se nós pegamos aqui, essa é uma simulação, 3 situações de um mesmo solo, com manejo distinto. Um solo A, que é um ecossistema natural, teor de fósforo extremamente baixo nas diferentes profundidades consideradas. Um solo B, aonde foi aplicado sempre fósforo a lanço, e você tem um teor, aqui está até exagerado, né? Um teor alto de fósforo, de 0 a 5 centímetros, passando pelo método da resina, que 6 já é um teor muito baixo, para muito baixo de 5 a 10. E aqui na situação C, nós temos um fertilizante aplicado em sulco, em sistema direto, um sistema direto bem manejado, com uma distribuição desse fósforo até 20 centímetros ou até a maior profundidade. Não é fácil você conseguir fósforo adequado, médio, né, de 20 a 40. Mas aqui 3 situações bem distintas. O que eu posso dizer para vocês, baseado na minha experiência, é o seguinte, que nesse solo C, você vai ter uma tendência maior de desenvolvimento do sistema radicular em profundidade, versus o solo B, que isso vai ser mais complicado, e o solo A não tem fósforo suficiente para o desenvolvimento da cultura. Então, nós começamos a visualizar que existem casos e casos e que nós precisamos prestar atenção nisso, né, para fechar o nosso conhecimento. Esse experimento aqui de um ex-orientado nosso de doutorado, o Adilson Oliveira, da Embrapa Soja, ele exemplifica bem o que nós estamos falando, né, pessoal? Veja com atenção, aqui nós temos o teor de fósforo disponível de 0 a 10 centímetros, então aumenta o teor de fósforo disponível aqui no sentido do eixo X para a direita, mas de 0 a 10. E aqui nós temos fósforo disponível de 10 a 20 centímetros. Verifique que nessa situação, as melhores produtividades foram obtidas em que situação? Quando nós tínhamos um teor de fósforo mais elevado de 10 a 20 centímetros. Vejam a curva de resposta, como é que elas se dão. Você não teve situações com alto teor de fósforo em superfície, mas com baixo teor de fósforo em subsuperfície, ou de 10 a 20, com alta produtividade. Você teve onde você tinha mais fósforo em subsuperfície. Agora, o que eu quero deixar muito claro é o seguinte, que isso não vai funcionar em todo lugar. Porque se você tivesse esse experimento, na minha hipótese, num ano que não faltou água, que a pluviosidade foi boa, você
poderia não ter diferença, porque você tem fósforo de 0 a 10, não é? Então, não importava tanto você ter fósforo em 10 a 20 centímetros. É isso que eu gostaria, é essa mensagem que eu gostaria de passar. A natureza não tem regra geral. As coisas funcionam segundo vários fatores. Nós temos que entender quais são os fatores, interpretar e utilizar a nosso favor. Então, esse é um exemplo daquilo que eu estou dizendo a vocês. Então, diante do exposto, pessoal, o que nós dizemos no artigo, e estou dizendo aqui para vocês, dependendo da interação entre localização do fósforo e disponibilidade de água, diferentes resultados podem ocorrer. Ou seja, não existe regra geral. E eu vou mais longe ainda. Você pode ter interação com outros fatores. Por exemplo, é um sistema de plantio direto bem manejado, que tem teor de matéria orgânica elevado até uma profundidade razoável, essas coisas podem mudar um pouco, né? Então, é muito comum o pessoal falar, mas o experimento X deu tal coisa. Eu entendo que deu, eu acredito que deu, mas não é regra geral. Não é regra geral, é isso que nós precisamos ter em mente. Segundo lugar, sempre que possível, manter teores adequados de fósforo em profundidade. Né? Por quê? Porque nós favorecemos o desenvolvimento da planta, desenvolvimento do sistema radicular. Então, a gente vai em região que a gente ouve o seguinte, o pessoal começou a retroceder desse negócio de fósforo a lanço, porque deu um veranico e a cultura não produziu tão bem. Eu acredito. Você vai em outra região, o pessoal fala, o pessoal está aplicando fósforo a lanço e está indo muito bem. Eu também acredito que isso possa ser verdade, mas nós temos que verificar em que condições que aquilo está acontecendo. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Agora, pessoal, isso tudo nós conversamos até aqui com relação à parte agronômica. Agora, existe uma outra parte extremamente importante, que é a questão ambiental. A questão de escorrimento superficial do fósforo que pode ir para o manancial de água, causando problema ambiental, causando problema de eutrofização. E isso é a minha obrigação salientar, porque existem inúmeros países do mundo que estão com esse problema e que estão tentando resolver o problema da eutrofização. Agora, veja o seguinte, você pega uma área como essa, né, você fala, uma área relativamente plana, né? Então, nós não vamos ter tanto problema de escorrimento superficial. Eu posso até concordar com isso, mas eu vou mostrar uma figura para vocês aqui da Universidade de Minnesota, né? Até está em inglês, mas nós temos aqui um landscape, né? Uma área geral com vários tipos de topografia. Você imagina que a pessoa aplica fósforo aqui, aplicou esterco aqui, aplica nessa região, uma região que talvez não tenha uma declividade tão elevada, e a probabilidade de parar no manancial por escorrimento superficial esse fósforo é baixa. Mas imagine que você vem aqui, que sinaliza que está próximo de um riacho e que tem uma topografia mais acidentada e você aplica fósforo aqui. O que acontece? No resto da área, pode ser que não aconteceu escorrimento superficial que foi parar no riacho, que foi parar no manancial de água. Mas nessa pequena área, se foi aplicado fósforo e ocorreu o escorrimento superficial, a quantidade de fósforo para causar problema ambiental em termos de eutrofização do manancial é muito pequena. Então, só esse escorrimento superficial já pode causar o problema numa determinada situação. Agora, imagine, esse riacho vai parar no rio maior, concentração de fósforo maior, isso vai se acumulando, chega um determinado momento que, em determinadas situações, você tem o problema de eutrofização, que é o desenvolvimento de algas por causa de uma modificação química na água. O aumento da concentração de fósforo é um dos fatores que leva a um problema de poluição das nossas águas, e isso é muito conhecido no mundo, né? Para exemplificar isso, eu quero mostrar esse dado para vocês,
do seguinte, ó, perdas de fósforo por escorrimento superficial no terreno em função da localização e sistema de cultivo, em rotação, soja, sorgo, né? Isso é um dado do Kansas, mas ele é um dado interessante porque ele mostra aí nas nossas condições, isso também vai acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma. Se você tem uma agricultura convencional versus semeadura direta e cultivo mínimo, controle sem aplicação de fósforo, fósforo localizado e fósforo a lanço. Veja, aqui a perda de P2O5, né? Essa agricultura convencional, a aplicação foi em sulco. E aqui nós tivemos sulco e lanço, melhor dizendo. Mas aqui nós tivemos semeadura direta, onde você cobre mais a superfície do solo. O localizado, propiciando nas duas situações uma perda de fósforo por escorrimento superficial bem menor do que a lanço. Então, o que acontece, pessoal? Repetindo a aplicação a lanço em determinadas situações e dependendo da topografia do terreno, você pode ter o favorecimento dessa perda de fósforo por escorrimento superficial e causar problema ambiental ao longo do tempo. Aqui tem um exemplo de um país muito famoso por ter esse problema, que é a China, né? Só para impactar o que aconteceu nesse manancial, desenvolvimento de algas em função do problema de eutrofização, e um dos principais elementos ou nutrientes que causam esse problema é o fósforo. E nós temos esse problema no mundo, né? Olha aqui, áreas eutrofizadas em amarelo, áreas até piores, né, de hipóxia, onde você praticamente não tem oxigênio na água. Nós temos várias regiões, né? Temos aqui na Europa casos seríssimos, aqui também nos Estados Unidos, isso é muito famoso, de tal forma que existem grupos no mundo todo monitorando, né, o que está acontecendo em termos de fósforo, né? E aí você fala o seguinte, mas isso é importante? Olha, pessoal, eu vou recorrer a esse slide aqui, que é o índice de sustentabilidade de alimentos, rebaixa o país, que é o Brasil, com métodos equivocados. É um artigo do colega Marcos Yankee, que ele publicou na Folha de São Paulo há um tempo atrás, que ele diz o seguinte: o Economist Intelligence Unit, que é uma divisão da revista The Economist, lançou recentemente o Índice de Sustentabilidade de Alimentos. Eu vou destacar, surpreendentemente, o Brasil foi classificado numa das piores posições, 20º lugar. Fomos punidos pelo uso elevado de fertilizantes e agroquímicos. O que eu estou tentando dizer com isso, pessoal? Isso não tem volta. Cada vez mais o monitoramento da questão de aplicação de insumo e da questão ambiental vai ocorrer. Eu tenho um exemplo aqui, que é o Field to Market, que é uma calculadora que está sendo utilizada por grandes grupos, PepsiCo, Walmart, entre outros, para monitorar a condição de produção dos alimentos. E qualidade da água é um dos fatores que eles estão monitorando. Então, pode ser que a gente faça tudo direitinho, tenha uma situação muito econômica de produção, tenha uma produtividade elevada, mas tem problema ambiental. E isso, pessoal, cada vez mais poderá se voltar contra a nossa agricultura dentro de um cenário mais macro, né? E não a nível específico só de uma propriedade. Então, pessoal, o problema de eutrofização dos mananciais pode ter várias fontes, inclusive fonte da cidade, como o lodo de esgoto. Mas o que acontece? Infelizmente, existe uma tendência clara de normalmente se culpar o setor agrícola. Infelizmente, normalmente se olha muito para o setor agrícola. A minha preocupação é que se a gente esquecer da discussão de localização de fósforo e se nós tivermos problema ambiental, que nós poderemos ser penalizados através de barreiras comerciais no futuro. Então, sob o ponto de vista do interesse dos agricultores, a aplicação a lanço pode ser muitas vezes viável, mas a generalização dessa prática me preocupa e poderá se voltar contra o setor a longo prazo. Então, as nossas autoridades, o meio científico, o governo,
devem se preocupar com isso. É o meu alerta para que a gente não tenha problemas ou minimize esses problemas no futuro. Bom, só terminando aqui rapidamente em alguns minutos, pessoal, nos artigos nós colocamos algumas diretrizes gerais para a localização do fósforo, tá? Que eu quero compartilhar com vocês. Lembrando dos 4 Cs: fonte correta, na dose correta, na época correta e no local correto. Nós estamos hoje focando em localização. Fatores para tomar a decisão. Primeiro, na abertura de área, os produtos devem, se possível, os produtores, melhor dizendo, devem, se possível, optar pela adubação corretiva, né, que é aquela que eleva o teor de fósforo no solo e incorporar esse fósforo nas suas propriedades. Segundo, se a opção for por adubação corretiva gradual, se deve dar preferência à aplicação de fósforo de forma localizada, né? Porque você vai construindo a fertilidade, vai aplicando fósforo em profundidades maiores e, com o tempo, você pode modificar isso. Terceiro, solos com elevado potencial para perda de fósforo por escorrimento superficial, que são aqueles com uma declividade, uma topografia muito acidentada, principalmente próximo de mananciais de água, deve receber o fósforo aplicado de forma localizada no sulco de plantio, para evitar problema ambiental no futuro. Quarto, em solos com teores pelo menos médios de 0 a 10 centímetros e teores baixos nas camadas inferiores, sugere-se que outros fatores sejam considerados, em especial a possibilidade de veranico e a declividade do terreno. Então, você tem uma situação interessante de fósforo de 0 a 10, mas não tem de 10 a 20, você vai ter que analisar, em função do que nós discutimos aqui, o que você vai fazer em termos de localização. E último, em solos com teor pelo menos médio até 20 centímetros de profundidade, sem elevado risco de escoamento superficial, e quando se deseja elevado rendimento operacional, o que normalmente é o caso, o fósforo, então, pode ser aplicado a lanço. Outras sugestões importantes: intercalar a localização do fertilizante, quer dizer, você não precisa sempre aplicar da mesma forma, né? Você pode fazer no sulco, numa determinada área, é como se fosse uma rotação de aplicação do fertilizante, né? Então, você faz no sulco em uma área, faz a lanço em outra, avaliando em função daquilo que nós discutimos há pouco. Segundo, sempre que possível, antecipe a aplicação localizada, né, que o rendimento operacional é menor, mas, de repente, em alguns anos ou algumas situações, você pode fazer isso. Terceiro, atentar para a variabilidade espacial, né? Aqui ficou errado, é a variabilidade dentro do que você tem em termos do seu terreno, né? Investir em plantio direto de qualidade, né? Isso é fundamental, também em termos de fósforo, e monitorar a fertilidade do solo, coletando amostras em diferentes profundidades, né? Para você conhecer melhor o seu ambiente e tomar a decisão de uma forma mais correta. Aqui, só terminando, acho que teriam mais slides, mas eu vou me ater a esses. Aqui nós temos um dado muito interessante do colega Cruciol do Botucatu, mostrando que em sistema de semeadura direta, onde foi incluído a braquiária, nós temos a tendência de fósforo com maior concentração em profundidade em relação onde foi feito o monocultivo de milho. Isso é interessante ao longo do tempo para o desenvolvimento do sistema radicular e para o desenvolvimento melhor das culturas. Nós temos que aproveitar esse tipo de informação. Então, pessoal, afinal, resumindo, posso ou não aplicar o fósforo a lanço? E aí vem a resposta que muita gente não gosta, né? Depende das condições. Só que é o seguinte, esse depende não é um depende evasivo, é que você tem que saber quais são as condições para você poder tomar a decisão. E nós discutimos aqui os fatores ou os principais fatores para que você possa tomar a decisão. E aí eu concluo dizendo o seguinte: a tomada de decisão baseada em fatos e bom senso aumentam a chance de sucesso em qualquer setor. Quem vai discutir isso?
Se você toma a decisão baseada em fato e baseado em bom senso, que tem a ver com conhecimento, a sua chance de sucesso é maior. Por que haveria de ser diferente na agricultura, né? Então, pessoal, eu teria mais alguns slides de conclusão, mas eu acho que com isso nós conseguimos passar a mensagem, né, que nós gostaríamos. E nós deixamos aí, né, nós temos aproximadamente 10, 15 minutos, né, nós sabemos que podemos passar um pouquinho, inclusive das 17 horas, aqueles que puderem ficar com a gente. E eu gostaria agora, então, de abrir para perguntas do público em geral. Então, eu retorno aí a palavra para o doutor Eros Francisco. Muito obrigado, doutor Luiz. Obrigado pela palestra bastante informativa. Creio que deixou o pessoal bastante curioso, né, para cada um responder da melhor maneira possível essa indagação diante das condições que enfrentam, né, no dia a dia. Então, eu queria compartilhar contigo agora algumas perguntas que chegaram aqui. A primeira seria, vou tentar traduzir, qual a possibilidade da absorção do fósforo, né, ser predominantemente por interceptação radicular. Não é esta a forma mais predominante, mas seria possível acontecer se o solo tiver com um altíssimo teor de fósforo? Isso é possível, né? A quantidade vai ser pequena, mas se você tem uma quantidade elevada de fósforo, veja bem, o que é a intercepção radicular? O sistema radicular está se desenvolvendo, os pelos absorventes estão se desenvolvendo, e encontram um fósforo pelo caminho e absorve, né? Então, isso pode acontecer, e, obviamente, se você tiver uma concentração mais elevada de fósforo no solo, isso vai acontecer numa intensidade um pouco maior. Mas, ainda assim, como o fósforo tem aqueles fatores, né, de reação do solo que eu citei lá no início, e um deles é o fósforo é absorvido pela solução do solo e a concentração na solução do solo é muito baixa, o mecanismo principal de transporte desse fósforo até o local da absorção é por difusão. E o que é a difusão? É a movimentação do fósforo, ou qualquer elemento que está numa concentração mais baixa, de um local de maior concentração para um local de menor concentração. E o sistema radicular absorve esse fósforo, absorvendo o fósforo ali naquela região, né, da interface entre raiz e solo, diminui a concentração de fósforo, e o fósforo, pelo fenômeno de difusão, vem de uma região, de uma solução, uma região de solução de fósforo mais concentrado para uma região de fósforo menos concentrado. Então, resumindo, é possível aumentar um pouco, mas o mecanismo principal vai continuar sendo, muito provavelmente, a difusão. É exatamente isso que eu tento alertar nas palestras também. É lógico que quem está no cerrado brasileiro e nas regiões de mais precipitação, de maior precipitação, incluindo aí Rondônia, Mato Grosso, Goiás, esse suprimento contínuo de água no solo garante que a difusão se perpetue diariamente, né? A questão é aquelas regiões em que não há tanto aporte de precipitação ou constante, como há nessas regiões, como Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, que tem um pouco de irregularidade climática, é como que a planta responde a essa quantidade de água intermitente, né? Ora está disponível, ora não está disponível, e a difusão acaba sendo comprometida nesse cenário, né? Uma outra pergunta, doutor Luiz. Bem como, né, Eros, vai comprometer outros aspectos, que não só o fósforo, né? Se você não tiver uma quantidade de água adequada durante o ciclo da cultura. Mas, pois não. Sim, outra pergunta nessa temática existe a variação, ou tem sido observada a variação na aplicação de fósforo a lanço para solos arenosos e argilosos? Eu não sei em que sentido que a pessoa está querendo dizer, né? Obviamente que existe, né? Se você tem
um solo arenoso versus um solo mais argiloso, a reação do fósforo é diferente, nós temos uma capacidade de absorção específica muito maior no solo argiloso, e isso vai trazer consequências, né? Agora, a pergunta, para mim, ela não fica muito clara em termos do que distinguir nas duas situações, né? Eu creio que seja no tocante ao desempenho da planta, né? Se a planta vai desempenhar favoravelmente num solo arenoso, sendo aplicado a lanço, ou num solo argiloso? Olha, existem tantos mecanismos. O que me vem à mente é o seguinte: existem tantos mecanismos que vão estar atuando aí na diferenciação dessas duas situações para o desenvolvimento do sistema radicular, que não é só o fósforo, né? Então, o potencial de produção num solo mais argiloso, normalmente ele é maior, se ele for bem manejado, né? Então, você vai ter muita coisa acontecendo. O fósforo é só um dos fatores que vai estar tendo um papel ali, né? Agora, a quantidade, veja bem, um aspecto que nós podemos discutir disso, entre outros que depois podem vir à mente, é o seguinte: a quantidade de fósforo que deve ser aplicada para você saturar os pontos de fixação, ela é muito maior no solo argiloso do que no solo arenoso, né? Então, isso pode ter consequências em termos do que eu discuti nas concentrações de fósforo nas diferentes profundidades, se tem matéria orgânica, se não tem matéria orgânica, né? Então, ou seja, com doses iguais em solos distintos, você vai ter comportamentos distintos, vai ter resultados distintos, não vão ser só devido ao fósforo, mas ele vai influir também. Perfeito. Sendo um pouco mais específico, o senhor comentou sobre as diferenças entre as reações no solo para fontes solúveis e fosfato natural, né? Em função do pH do solo e outras características. E pensando somente nas fontes solúveis, haveria alguma diferença de comportamento para que permitisse decidir por uma aplicação a lanço ou não? Por exemplo, um MAP, um super simples ou um super triplo? Então, o que nós discutimos aqui, a maior parte do tempo, se não o tempo todo, foi concentrando realmente nas fontes que são as fontes solúveis, de elevada solubilidade em água, são os fosfatos chamados de acidulado, né? Eu chamei a atenção super simples, super triplo, MAP e DAP, né? E o que pode acontecer interagindo aí com condição de clima, né? Se nós partirmos para outras fontes, aí é totalmente diferente, né? Mas, basicamente, as minhas conclusões, né, e as minhas considerações, chegando às conclusões que eu passei para vocês, elas são baseadas realmente nessa situação, né, de fonte de elevada solubilidade em água, fosfatos acidulados, em que realmente as recomendações são as que eu passei. Eu tenho uma pergunta aqui que me foi enviada por e-mail também, através do sistema já do webinar, viu, Eros? Se tiver tempo, eu poderia fazer, tá? Ok. Fique à vontade agora já, doutor Luiz. É o seguinte, nós temos o Rogério Bruxel, né? Bruxel, eu não sei exatamente como falar o nome dele, mas é o colega da Agrotec, lá de Chapadão do Sul, e ele faz a pergunta: gostaria de saber qual a opinião do Dr. Luiz Prostinov sobre a retrogradação do fósforo aplicado a lanço, concomitantemente à calagem em sistema de plantio direto no cerrado. Essa é uma pergunta interessante, né? Eu agradeço, que é o seguinte: é uma situação comum, né? Porque você fala assim, bom, no sistema de semeadura direta ou no sistema de plantio direto, eu não vou ter oportunidade de revolver o solo. Aí eu vou aplicar calcário na superfície. Aí eu vou aplicar o fósforo também na superfície. Aí o que você tem? Você tem uma condição química bem diferente nesses primeiros centímetros, com o calcário reagindo, um fornecimento de cálcio elevado e ou magnésio, dependendo do calcário, e o fósforo tentando se disponibilizar, ou melhor, tentando não, ele está na dele, lá aconteça o que acontecer.
Mas se ele solubiliza na forma de H2PO4 ou HPO4, é muito mais fácil dele encontrar um cálcio, né? E ocorreu o fenômeno inverso do que a gente quer, né? Ele retrodegradar, como foi dito aqui, né? O processo de retrogradação, formar compostos de menor solubilidade. Agora, ao mesmo tempo que isso é verdade, e realmente a aplicação do calcário e as fontes solúveis de fósforo na superfície pode diminuir a disponibilidade do fósforo, eu gostaria de lembrar que nessa camada, normalmente, num sistema de semeadura direta bem implementado e já com algum tempo, você vai ter um teor de matéria orgânica mais elevado. E essa matéria orgânica também vai ter um papel fundamental com relação à disponibilidade de fósforo, protegendo da fixação, alterando a composição química da solução do solo e, no geral, favorecendo a maior disponibilidade de fósforo. Então, você tem coisas paralelas acontecendo. Você tem diferentes vetores puxando para diferentes lados, né? E é por isso, na minha opinião, que muitas vezes, mesmo nessa situação, e também, se tiver um clima adequado, você pode ter uma boa produtividade, né? Então, veja como é interessante quando você começa a procurar entender realmente como que as coisas acontecem. Você consegue interpretar melhor os resultados agronômicos que são obtidos, né? Mais alguma pergunta, Eros? Pois não. Curioso que há um comentário nesse sentido também, da aplicação de calcário a lanço, fósforo a lanço. O comentário seria: não estamos também limitando um pouco os potenciais produtivos em áreas em que pode haver veranico, né? Exatamente, né? É isso que eu tentei dizer, né? Em várias situações com o veranico, você pode sim limitar, né, ao desenvolvimento do sistema radicular, da cultura. Isso pode afetar a produtividade, como naquele experimento que eu mostrei, né? E do Adilson lá da Embrapa Soja, e realmente nessa situação o suco seria melhor que a lanço, né? Mas, de novo, gente, não existe uma regra geral. Isso que é fundamental ficar claro. E eu gostaria de aproveitar para voltar nos artigos, né, que eu mencionei no início, publicado no Informações Agronômicas de junho de 2017, ou no Better Crops, nesse último volume agora, do início do ano, né? Porque nós discutimos isso que nós falamos aqui na palestra com mais detalhe, e eu gostaria que ficasse como uma fonte, né, de consulta para os nossos colegas aqui, né? Porque o conhecimento não para aqui, eu não consigo em uma hora falar todos os aspectos. Então, continuem avaliando e estudando, e eu recomendo, então, que vocês acessem e leiam esses artigos, ou principalmente Informações Agronômicas nesse volume, que acho que as coisas vão ficar mais claras, né? Ok. Bom, tem uma série de questões aqui que, se a gente for abordar uma a uma, vai consumir bastante tempo. A gente vai fazer o seguinte, então, o Dr. Luiz vai ter acesso a esses questionamentos e, dentro da possibilidade, poderá retornar uma a uma aí via e-mail, se for o caso. O senhor tem alguns comentários finais? Eu gostaria de me colocar à disposição para responder essas perguntas, né? Pode me enviar, né? E também para poder atender, né, o pessoal nesse assunto, no que for necessário. É um assunto que nós temos grande interesse, temos paixão por ele, né? E, obviamente, ninguém é dono da verdade, eu não sou, eu só trouxe aqui algumas considerações dentro de um aspecto não só restrito até a área agronômica, mas também dentro de uma visão, tentando ter uma visão mais ampla de agricultura, né? Porque eu acho que nós temos que prestar atenção nessas coisas todas. Eu fico à disposição. E antes de encerrar, eu gostaria rapidamente de passar para vocês, todos, né, que estão com a gente ainda, consulte o nosso site, né? O nosso site, tudo que nós fazemos sem fins lucrativos, tudo está no site, né?
Então, aqui o brasil.ipni.net, tem muita informação interessante lá, não só dos diretores do IPNI, mas como vários colegas que contribuem com artigos e palestras, né? Gostaria também, viu, de chamar a atenção para o próximo simpósio do IPNI, que vai ser Global Pecos, a pecuária do futuro, né? Que vai ser em Cuiabá, né? Dias 9 e 10 de maio, né? Tem um interesse muito grande já nesse evento para discutir a pecuária do futuro. Pretendemos organizar em breve, em Foz do Iguaçu, simpósio Otimização da Produtividade e Lucro em Sistema de Produção, com ênfase em soja e milho. Então, ficar atentos para esse evento, que a gente está também animado para ele. Falar que o nosso próximo webinar vai ser do Dr. Eros Francisco para falar sobre pecuária nacional, agora é a sua vez, dia 4 de abril, né, às 16 horas. E, finalmente, que fiquem atentos para o nosso próximo livro, né, a ser lançado aí dentro do próximo mês ou 2 próximos meses, que é de características e propriedade dos fertilizantes, né? Então, só queria terminar dando esses recados sobre as próximas atividades e lançamentos do IPNI Brasil. Agradeço a todos pela atenção e nós aqui do IPNI estamos sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado, doutor Luiz. Obrigado a todos que participaram desse webinar nessa tarde. Fiquem atentos também ao canal do IPNI no YouTube, há vários vídeos informativos disponíveis lá. A gente se vê, então, no próximo webinar, dia 4 de abril.